Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Um time foda com uma estratégia mais ou menos pode entregar um resultado incrível. Um time mais ou menos com uma estratégia foda não vai entregar resultado. Eu acho que o time é superior à estratégia, né? Daí vem aquela clássica frase do Peter Drucker, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. O que ele queria dizer com isso, né? Qual a leitura que eu faço? Que se você tiver a melhor estratégia, o melhor portfólio, se você tiver no contexto certo, com a narrativa certa, tem um termo no alemão que chama Zeitgeist. Quando eu estudei psicologia, eu aprendi esse termo. Zeitgeist é o momento sociocultural histórico daquele momento. Que uma ideia ou um produto só pode florescer e emergir se tiver no Zeitgeist correto. Saca? Então, tipo, se o Steve Jobs tivesse lançado o AirPods, talvez ali na década de 50, não tinha o Zeitgeist adequado para aquilo florescer. Que é o que eu falei da Easy Carros. Total. Que aí esses caras, né, o Thales com a Easy Taxi, o Steve Jobs, os caras, eles estão... E aí eu falo da genialidade, da visão. Eles suportam aquele presente, mesmo fora do tempo. Cara, eu não sei se você lembra. 2019, a Apple, a Tesla, era uma piada. Muito, muito recente. 2019, até, eu me lembro, cara, eu tava nos Estados Unidos. O pessoal já chamava, aqui no Brasil já tinha gente aí de research, chamando o Elon Musk de fraude, falando que, porra, que não valia nada. A gente já tinha as pessoas falando que, porra, a Tesla não tava entregando resultado. O Elon Musk saiu naquele Twitter, lá naquele podcast que ele gravou fumando um baseado lá, e, porra, as ações despencaram, e o pessoal já tava achando ele fanfarrão. Por quê? Porque o cara tava suportando um presente ali para exatamente... E aí o cara chegou em janeiro de 2020, já apontou um resultado, suportou aquilo ali. Só que, cara, ele tava construindo toda essa cadeia, todo esse ecossistema de marca, de fábrica, de importância, de sustentabilidade. E a Tesla é uma das empresas mais valiosas do mundo. Só acho que tem que ter um ponto de atenção, uma palavra melhor, é uma ponderação, que às vezes esses exemplos muito outliers, muito exponenciais... Algumas pessoas têm dificuldade de tangibilizar. Tipo o Elon Musk, às vezes podem criar uma armadilha para muitas pessoas. Mas foi o que a gente falou aqui. Porque, tipo, você não precisa ser esse cara. Teu negócio não precisa ser assim. Perfeito. Eu nunca tive negócio assim. Perfeito. Eu tive com a plataforma de e-commerce, irmão, quando o e-commerce estava já em processo de democratização no Brasil. A gente fez a empresa de educação empreendedora. Você surfou uma onda. Cara, a gente soube se posicionar bem e assumir o protagonismo do assunto com o qual a gente resolveu fazer o negócio se envolver. Entendeu? Perfeito. Então, isso fica muito claro. É só olhar para aquilo que é mais disruptivo, que é Elon Musk, e aquilo que é mais simples, que é o PDCA, né? E entender que nada aqui é uma regra, é um universo de possibilidades que você tem que saber qual carta você vai usar e jogar bem com aquela carta. Não tem certo ou errado, né? Nada na vida existe certo ou errado, cara. Total. Essa é a realidade. Para mim, a vida, o mundo... eu acho que a vida, né? O mundo, eu acho que vai mais... Tem muita coisa, natureza, tal, muitos efeitos aí que a gente não controla. Mas acho que a vida ela é construída da diferente perspectiva que as pessoas têm. Então, porra, alguém falou, pô, ripado é legal. E aí botou o ripado na casa de alguém, que alguém foi lá e viu o ripado. E aí a pessoa pegou, um arquiteto viu o ripado. Esse ripado aqui ficou legal? Ficou legal. Então aí, porra, pegou e falou, pô, ripado. Hoje em dia, porra, é difícil tu numa casa legal, numa parada bacana, não ter ripado. Verdade. Mas isso é o quê? Foram as perspectivas. Alguma pessoa teve a perspectiva, aí a outra falou legal. Aí a outra, legal. Eis que ripado vira legal. Eu acho que o que talvez os empreendedores têm que definir é assim, qual é a sua tese, né? Que nem, eu não sou um cara muito disruptivo, eu sou mais um modelador. Pode até parecer que eu sou muito inovador e tal, enfim, mas eu não sou. Mas não é o empreendedor e o inovador, né? Eu junto elementos ali que já existem e trago ali um tempero especial, mas eu não sou de reinventar Mas roda, o empreendedor, ele é inovador. É diferente de inventor. Isso, perfeito. Inventor é uma coisa, é o cara que tem a capacidade de inventar algo. Inventar algo não é nem tirar algo do zero, é criar algo inédito. Inovador é o cara que pega algo que já foi criado e muda. Melhora, faz diferente, etc e tal.
O empreendedor tem muito mais esse lado do inovador, mas o empreendedor é o cara que faz aquilo acontecer. Tanto é que é muito comum você ter pessoas que têm uma capacidade de tirar uma ideia, de ter uma energia de fazer a coisa acontecer, mas não tem a mesma capacidade de levar o negócio na máxima capacidade, na máxima oportunidade que aquele negócio tem. Daí a importância de um time. Né? Eu acho que eu sou um cara desse, sabia? Eu acho que eu tenho uma energia inesgotável, eu tenho uma capacidade de colocar uma energia de trabalhar nas coisas, de fazer, mas eu acho que chega uma hora que exige uma estruturação, uma formação de time, criação de processo, que eu não sou o melhor cara. Uma governança mais redonda. Entendeu? E que, pô, hoje eu tenho o Thales, eu tenho o Nardon, que são pessoas muito capazes desse momento, que curtem muito mais esse momento. Eu já não curto. Daí a importância de você ter complementariedade de competências dentro da empresa, seja com Sócio, colaboradores, gestores. Exatamente. Né? E aí e eu queria trazer a nossa conversa para isso. Assim, o que você poderia trazer de lição, de reflexão em relação a isso, cara? Time, é uma coisa que eu defendo muito. Assim, para mim não faz sentido o quanto as empresas vendem mal para os seus clientes internos. Porque para mim... O famoso employer brand agora que está na moda. Para mim, liderança em vendas é a mesma coisa, é a mesma jossa. Só que quando eu estou vendendo para o consumidor externo para trazer receita para dentro. É que eu acho que quando eu estou liderando, eu estou vendendo para o cliente interno para trazer produtividade para dentro. Então, né? Esse tema, quando a gente leva para a área de vendas, a gente tem um problema do seguinte. O melhor vendedor quase nunca é o melhor gestor. Concordo. Ser o melhor gestor de vendas é você ser coach. É você saber o seu time performar mais. Seu time se manter engajado, seu time se comprometer com a meta, seu time se desenvolver, seu time ter clareza. Então, o papel do gestor de vendas é fazer os outros serem melhores e não ele ser o melhor. Então, na hora de ir para gestão e vendas, é uma troca muito radical do cara ser muito bom e ter que ser o gestor. E, normalmente, as empresas tradicionais, o diretor comercial é o dono. O diretor comercial é o sócio. E aí ele é diretor comercial porque ele vende bem ou porque ele é dono, e não porque ele tem as habilidades para aquilo. E aí o time de venda sempre vai sendo carregado ou pela tendência de mercado, ou pela demanda do mercado, e não se desenvolve. E aí não cria essa habilidade de enxergar novas oportunidades. Quando você vai para o CEO, quando você vai para o gestor, para o time, aí já acho que já são características ainda mais amplas, são características diferentes. Eu acho até, cara, fazendo uma autoavaliação, que isso foi algo que eu acabei virando um cara tão hustler, tão pega uma missão e faz, tão abre uma oportunidade, que eu não me desenvolvi tanto nessa capacidade de formação de time e desenvolvimento de pessoas. Apesar de as pessoas que trabalham comigo hoje diretamente, todas elas estão muito bem nas posições que elas fazem em outros negócios, todas elas têm uma gratidão de liderança muito grande. Então, acho que eu consigo promover isso, eu consigo desse desenvolvimento, talvez não seja da maneira mais amigável, vamos dizer assim. O meu jeito é um jeito que veio muito do esporte ali, eu tive mentores muito duros em relação a isso. Porém, eu, por outro lado, admiro muito a minha gestão de ego. Eu sei que isso é um ponto fraco meu, então eu não fico tentando lutar ou tentando criar uma imagem diferente para os outros. E você tem uma característica que... eu não fico brigando com isso. Você consegue ser firme, mas você consegue ser leve também. Eu acho que você transita em dois polos e eu acho que essa é uma característica rara. Pessoas que conseguem transitar do racional para o emocional, do intuitivo para o lógico, do firme para o leve. Eu chamo isso do cara que consegue colocar o chapéu de pai, disciplina, ordem, firmeza, cobrança, e também consegue colocar o chapéu da mãe, valorizar, reconhecer, entender, sabe? Educar, falar várias vezes. Não, e educar é difícil. Total. Porque educar não é só ensinar. Educar é você cobrar. Total. Educar é você deixar se ferrar. Total. Né? Total. Então,